Essa é a equipe do Hora Geral que fica atrás das câmeras, levando até você a melhor qualidade e o programa diariamente. E na ponta, meu amigo Felipe, temos também o Lindmar, a Juliana, Douglas, meu xará, Nasson, esse sabe tudo, e o Beninho. E é claro, quem está hoje nas câmeras, ou na câmera principal, é ele, Max Oliveira. E além da equipe técnica, que essa não pode estar aqui, porque senão a TV sai do ar. Tudo isso para levar até você uma mensagem de otimismo, de carinho, de respeito. O mesmo respeito que nós temos diariamente com todos vocês aqui no Hora Geral. Muita paz, muita saúde. E viver é possível, só depende do carinho e do amor de todos nós. Para vocês, todos juntos, boas festas! De toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia, Natal, Natal todo dia, Natal, Natal todo dia, Natal todo dia. Essa é uma mensagem de carinho, de amor, e eu sempre comento que no mês de dezembro as pessoas estão mais sensíveis, estão mais receptivas a um abraço, a uma mensagem, a palavras bonitas, né? E essa é a nossa mensagem aqui do Hora Geral, em nome de toda a equipe que é responsável por apresentar, por colocar o programa no ar. Lógico, o Felipe, que fica no Master, não tem como ele sair, porque ele tem que ficar atento na parte da programação. Um abraço ao Felipe, também o Anderson da equipe técnica, enfim, e outros profissionais que estão envolvidos de uma forma direta no Hora Geral. E sempre uma mensagem, eu vejo, como um momento de reflexão, de um momento que a gente possa parar para pensar e refletir aquilo que nós estamos fazendo, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos esquecer, o que nós devemos ouvir, o que nós não devemos ouvir, tudo isso para que nós possamos ter dias melhores. Essa é a nossa mensagem e ela estará sendo apresentada durante todos os programas neste mês de dezembro aqui no Hora Geral, tá certo? E nós já estamos ao vivo para mais um programa e existem formas de você participar. Temos o site e através do site você pode assistir o nosso programa, o site eustoucomvocê.com.br. Temos também o e-mail para você acessar, mandar uma comunicação, fazer um convite ou uma sugestão de um convidado. Temos o telefone, que é o contato mais imediato, onde você também participa fazendo perguntas, e o WhatsApp, como nós estamos sempre colocando aqui mensagens, denúncias, e eu vou mais longe. A criatividade do telespectador é fundamental. Você pode estar pensando assim, poxa vida, eu gostaria de mandar uma mensagem para o Hora Geral. Será que eu poderia usar o WhatsApp? Lógico que pode. Você hoje é muito fácil, com o celular você pode gravar a mensagem, apresentar sua mensagem aqui ao vivo no Hora Geral. Ou se você quiser apenas gravar, também da mesma forma, tá certo? Não se esqueça que eu estou com você. O nosso convidado de hoje já está aqui, é o Tarcísio de Andrade. Ele é presidente do Centro dos Estudantes de Santos. Tarcísio está aqui, ó, e já vou apresentá-lo. Tudo bem, Tarcísio? Obrigado pela sua participação aqui no Hora Geral, tá? A gente que agradece a participação. O Tarcísio, como eu estava comentando, além de ser presidente do Centro dos Estudantes, tem um tema importantíssimo, que é com relação aos estudantes, à educação, né, a essa reorganização do Estado, enfim, são vários os assuntos que envolvem os estudantes. Tarcísio, inicialmente, até para a gente poder provocar a participação do nosso telespectador, o Centro dos Estudantes de Santos, ele existe já há quantos anos? Ele foi fundado em 8 de janeiro de 1932. 32? Tudo 32. isso? É a entidade estudantil mais antiga do Brasil e ano passado eu estive no Uruguai, em Montevidéu, e acabei descobrindo que o SES é também a segunda entidade estudantil da América Latina.
né? Teve uma outra, acho que no Chile talvez, aí depois surge o SES, aí depois a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e uma União Nacional dos Estudantes, lá com outro nome, lá em Montevidéu, no Uruguai, também depois do SES. Você sabe, Tarcísio, quando o Caetano Veloso completou 70 anos, faz alguns anos atrás, eu estava ouvindo uma entrevista dele na Rádio Jovem Pan e o locutor, né, o apresentador, falou assim para o Caetano: Caetano, qual a diferença de hoje e na época da Tropicália, na década de 70? E o Caetano Veloso falou assim: bom, naquela época da Tropicália, nós jovens saímos às ruas porque nós queríamos conquistar o mundo. Falei, e hoje? Hoje o mundo está praticamente sem a presença dos jovens. O que eu quero dizer em cima dessa frase do Caetano Veloso? Parece que os estudantes perderam um pouco a oportunidade de participar mais ativamente nas conquistas do nosso Brasil. Nós observamos algumas manifestações desde de junho de 2013, se lembra, com relação com a bandeira do passe livre e várias outras manifestações até favoráveis ao impeachment da presidente Dilma, mas a gente não vê uma atuação maior dos estudantes. Qual é a finalidade fundamental, principal dos Centros Estudantes de Santos, Tarcísio? Então, o SES, ele surge no contexto de trazer o estudante para o protagonismo, né? Em 32, qual era o contexto do país? O Brasil vivia sob o governo de Getúlio Vargas. Sim. Naquela época, ainda a Constituição vigente do século passado, 1867, se não me engano, não lembro bem. E Getúlio, em 32, no contexto que surge o SES, ele estava governando sem a Constituição. Ele deixou a Constituição de lado e começou a governar de forma ditatorial. O que aconteceu? Houve um movimento, algumas correntes acreditam que foi um movimento a Revolução Constitucionalista, que São Paulo ia separar do Brasil caso Getúlio Vargas não respeitasse a Constituição ou fizesse uma nova Constituição, né? Há correntes que dizem que simplesmente São Paulo queria separar. Eu sou mais favorável a acreditar que São Paulo pressionou Getúlio, dizendo que iria separar do restante do país caso não houvesse respeito ou uma nova Constituição. Então, o Centro dos Estudantes de Santos surgiu para reunir jovens, né, secundaristas na época, para que fossem para a batalha da Revolução Constitucionalista, né, para pressionar o governo de Getúlio Vargas. E aí, terminou que com essa pressão, em 34, Getúlio fez uma nova Constituição, que inclusive eu penso que é uma das mais progressistas que se houve, né? Foi a primeira Constituição que deu direito ao voto para a mulher, foi a primeira Constituição que deu vários direitos. E dentro desse contexto, em 34, com a nova Constituição, não houve mais a necessidade da Revolução Constitucionalista. Logo, o SESC surgiu para a Revolução, sem a necessidade da Revolução, não haveria necessidade daqueles jovens. Acho que foram em torno de 5, 6 mil jovens recrutados para participarem da batalha. Lógico que a participação política na década de 30, se comparado ao momento que o Brasil atravessava, como você falou, sem uma Constituição já respeitada pelo então presidente, houve uma participação maior. Que paralelo você traçaria nos dias de hoje e na década de 30, apesar dessa longevidade, Tarcísio? É que hoje em dia, e aí depois do regime militar, aí aconteceu um processo de desestabilizar o movimento estudantil, que é o que acontece com o Centro dos Estudantes. Em 68 tem sua sede invadida, alguns estudantes torturados. Então, o regime militar, ele vem para desestabilizar o movimento estudantil, né? Cria leis que proíbem a organização estudantil, queima a sede da UNE na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, toma o prédio do SES, um prédio que foi comprado em 55 com recurso próprio dos estudantes, né? Eles juntavam dinheiro com bailes na associação humanitária, eventos, e com recursos da venda de uma outra sede que ficava na 28 de setembro. Então, o regime militar entra no espaço que é do estudante, tira o estudante e começa a ocupar. E aí você pega o período da década de 60 até 80, quando começa a redemocratização, então você pega toda uma geração que ficou proibida de fazer participação ativa. Então, essa geração não pôde mais participar. A geração que começa a se construir em 80 já é uma geração dentro do processo de redemocratização do país e uma geração que não está nesse contexto de luta. Por quê? Porque
vem nascendo dentro do regime militar, que não pode participar, de uma geração que foi impedida de participar, e isso desmobiliza, né? E o contexto de hoje, além disso, do regime militar que desestabilizou, tem também um outro perfil de estudante. Hoje a gente não tem o estudante só que estuda. Porque na década de 30, quem poderia estudar? A educação, ela não era de acesso global como é hoje. A educação ela era limitada. Só tinha acesso à educação quem fazia parte da elite, da burguesia, Quem tinha uma quem boa tinha condição dinheiro, financeira, exatamente. né? E aí a educação, em 40, começa a chegar no Brasil, ainda Getúlio Vargas novamente, na pressão que Getúlio tinha entre ceder para o setor industrial ou ceder para o setor agrícola, né? Tá nessa dicotomia de a quem que ele vai ceder, para a indústria ou para a agricultura. Geralmente nesse contexto de 40. E aí começa a chegar a educação para a classe trabalhadora, né? Mas não chega uma educação no ponto de vista de empoderamento, a mesma que se tem na burguesia, né? O que Adam Smith diz de educação em doses homeopáticas, né? O que é que aquele funcionário precisa para manusear esse equipamento? Então vamos dar a ele uma educação que seja suficiente para que ele consiga ligar e desligar o equipamento. Então vai ensinar a ler e a escrever, mas não vai dar uma educação para ele aprender a pensar. Tarcísio, o nosso programa de hoje, eu julgo ele importante pelo tema e pela forma com que você explica bem claramente, até de uma pessoa que tem um determinado conhecimento para poder ilustrar e informar o nosso telespectador. Eu acho que você elencou o ponto principal. Por quê? Nós sempre ouvimos em todas as campanhas eleitorais que a principal bandeira é a educação. Quando o governante chega no poder, parece que o principal tema que ele procura esquecer é a educação. Eu gosto de fazer lembrar, porque às vezes a população esquece. Nós tivemos, desde a eleição do presidente Lula em 2003, eu acho que nós estamos no 5º ou no 6º ministro da educação. Me lembro que, inclusive, um dos educadores que eu julgo uma pessoa respeitadíssima no Brasil, que é o Cristóvão Duarte, chegou a ser demitido por telefone. Tamanha a falta de atenção, né, que o presidente, então, à época, Lula, deu ao ministro da Educação. O que será que falta para que a população possa cobrar efetivamente uma educação de qualidade? Lógico, eu falei aqui do governo federal, não podemos esquecer do governo estadual, vamos entrar no tema dessa reorganização e também dos governos municipais. Mas, de uma forma geral, o que você acha que aconteceu ou que deveria acontecer para que o tema educação fosse mais levado a sério dos nossos governantes? Na verdade, ele é levado a sério. E a educação não está assim, não é porque não se leva a sério, é que é levado a sério do ponto de vista deles. De como fazer o controle da sociedade. Porque, na verdade, se você pega, fazendo um paralelo a uma fábrica, nós estamos na linha de produção. A gente entra no primário, vai na linha de produção, passa pelo ginásio, sai do ensino médio, entra na faculdade e cai no mercado de trabalho. Então, a gente não tem educação de empoderamento. Por exemplo, você vê a propaganda de algumas universidades privadas hoje que me incomoda. Você vê a universidade não está divulgando que vai te dar conhecimento, está divulgando que vai te dar um espaço no mercado de trabalho. É um status, né? Nem status, é mais mão de obra. Olha, você vai ter boa colocação no mercado de trabalho. Mas é uma promessa que não é uma promessa, vende uma possibilidade de uma oportunidade que nem sempre ele vai conseguir. E aí você entrou numa questão importante, que é vende. A educação, ela passa a ser mercadoria. Sim. Com essa questão. Você está vendendo algo não para que o cara tenha conhecimento. Por exemplo, você pega a população grega, você vai lá para a Grécia. Quando as pessoas ficavam na ágora debatendo política, discutindo, eles não estavam tentando ter conhecimento para conseguir um emprego. Quando Sócrates pega os jovens, leva para a floresta para ensiná-los a perguntar, porque Sócrates não ensina, ele vai ensinar a pessoa a indagar. Quando ele leva a perguntar, ele não diz, olha, se você questionar, se você abrir o mundo, se você tiver conhecimento, você vai ter um bom emprego. Não, ele está levando para que o jovem tenha conhecimento e questione, ele tem empoderamento e possa saber e pensar por si só. E para que ele possa criar uma massa crítica e poder dialogar, exatamente, e poder argumentar, que é algo que nós não vemos hoje nos jovens. Com todo respeito, os jovens, para dialogar já é difícil, até por causa da gíria ou das poucas palavras, razão das redes sociais, inclusive.
Eu acho que quem até começou com quem provocou esse estímulo, né, foi o próprio Twitter, que você teria que sempre se expressar até 140 caracteres. Então, e isso acabou passando para o WhatsApp. Às vezes você faz um questionamento, lógico que você não vai dissertar no WhatsApp, mas você faz um baita de um questionamento sobre um determinado assunto, e aí, como é que fica? Depois a gente vê, acabou. Ou seja, você percebe que a pessoa não tem um argumento. E isso, no meu entendimento, é justamente a educação. A pessoa ela tem que saber se apresentar, ela tem que saber se comunicar, independente, né, do grau de conhecimento que ela vai dialogar. E é aí que envolve sempre a educação. Por exemplo, Tarcísio, eu acredito que a crise que nós estamos passando, que é uma crise que já vem se arrastando, no meu entendimento, por falta de planejamento, por falta de investimento, por falta de qualificação profissional, por falta de um projeto de educação, isso não é recente. E parece que, mais uma vez, a educação também vai ficar num segundo plano, sem ter uma preocupação dos governos. Você não acha que a população deveria cobrar mais uma educação de uma forma universal em todo o país? Porque se você pegar as escolas daqui do estado de São Paulo, não é a mesma metodologia, por exemplo, no Maranhão, no Acre, né? Só para ter uma ideia. E aí, como que você consegue diagnosticar ou provocar um crescimento no país se não existe uma educação padrão no governo federal? É que o problema maior é que a educação é tida como mercadoria e apenas como treinamento para que o jovem sirva de mercado de trabalho. Você pega o ensino médio no estado de São Paulo, por exemplo, o jovem não sai de lá preparado, em hipótese alguma, para concorrer ao vestibular da USP. Tanto que o governo queria criar um cursinho pré-vestibular de mais de 2 anos. Ou seja, o aluno que tem dinheiro, que estuda numa escola particular, e aí são várias que existem no estado, ele sai da escola direto para o vestibular e entra na USP, que é a universidade pública. Sim. Você pega o aluno do ensino médio, de escola pública, eu já tive o prazer de ser professor eventual, categoria O, quem sabe como é difícil, já foi professor eventual, sabe a dificuldade, né? 9,75 horas a aula e todos aqueles descontos e toda a infraestrutura precária que se tem na escola. E aí você pega esse aluno, não tem preparação alguma para sair do ensino médio público estadual e entrar na universidade pública estadual, né? Que deveria ser o inverso. Ele deveria ter condição, ele está no equipamento público estadual para um equipamento universitário estadual, né? Do ensino médio para o universitário. Por que ele não consegue ir? Porque há um interesse de se proibir isso mesmo. É um interesse que a educação fique defasada para quê? Para que as universidades e as escolas particulares consigam estar movimentando, né? Porque o governo por si só não consegue, né? Esse vereador sabe muito bem, o prefeito ele não pode tomar decisão sozinho. Passa pelo aval dos vereadores. Sim. Então tem toda a questão das leis. E a gente vê o segundo maior lobby dentro do Congresso Nacional são ligados à rede privada de ensino, né? Então isso também é uma coisa que barra muito o desenvolvimento da educação no país. Porque não há interesse de se melhorar a educação pública. Quando você fala que não há interesse, eu tenho que chamar um intervalo comercial, a gente pode lembrar, por exemplo, alguns países como a Coreia, que fez um investimento em educação há 30 anos atrás. E hoje a gente vê o país que é a Coreia, principalmente nas indústrias automobilísticas, por exemplo. Então, já foi mais do que comprovado que um investimento em educação não é a curto prazo, é a médio e longo prazo. Mas precisa ter um início, precisa provocar. E o que me deixa triste no Brasil, Tarcísio, não sei se você concorda, é que os governantes, isso tem mudado, mas não no ritmo da necessidade, é do quanto pior, melhor. Ou seja, eu tenho uma massa, eu tenho uma população que não tem um estudo suficiente, é mais fácil de manipulá-la, por exemplo, né? E se você tem uma nação que tem uma educação, que tem a informação, que sabe dialogar, que sabe questionar, nós teríamos uma outra qualidade de país. Isso não é novidade, não é nenhuma receita, isso é um fato, né? Então, eu sinto que os estudantes deveriam sim ocupar de uma forma respeitosa, né, esse espaço na sociedade, começando pelos municípios, e poder fomentar isso, chegar ao Estado e também na nação, no governo federal. Não, sim, com certeza. E Santos é uma cidade protagonista no país, né? Não só no país, por exemplo, quando eu estive no Uruguai, eles sabiam que a primeira entidade estudantil era em Santos.
Então, o nome de Santos, dentro do movimento estudantil, é levado Sim. em diversos lugares. A segunda entidade da América Latina, a primeira do Brasil, hoje a União Nacional dos Estudantes, né, só existe, não sei se só existe, mas grande importância teve o SESC para que ela existisse. Então, Santos sempre protagonizando. E a cidade de Santos tem tudo, através do Centro dos Estudantes, do estudante organizado, de mostrar como e qual o potencial que o SESC tem e que os estudantes têm de fazer mudar as coisas, né? Porque a mudança tem que vir da gente. Não adianta ficar sentado em casa no Facebook querendo educação padrão FIFA, se não se movimentar. Você tocou num assunto que isso me incomoda muito, não só dos estudantes, da população. Ela sempre espera. Eu acredito que um dos responsáveis sobre essa espera é o próprio governo federal. Porque existem aspectos, eu não sou contra os programas sociais, mas esses bolsas disso, bolsa daquilo, cria justamente provoca esse comodismo. Ou seja, eu não preciso trabalhar porque eu tenho bolsa do governo federal. E se a gente parar para pensar, a criação do Bolsa Escola, né, na época do Fernando Henrique, foi justamente para incentivar que as crianças pudessem estar estudando. E como contrapartida para a criança na escola, a família recebia uma bolsa, recebia um valor. Depois que houve a eleição em 2003 do então presidente Lula, isso foi mudado para um Bolsa Família, né? Mudando, aumentando o espectro de atendimento e esse virando um assistencialismo. Isso que eu julgo que é danoso. Por quê? Porque a população, de uma forma geral, ela sempre espera assim, o Tarcísio, o que o governo pode fazer por mim? Não. E o que você faz pelo governo de participar? Nós estamos num momento interessante e próspero, apesar de toda a crise política, mas nós temos audiências públicas, nós temos as sessões das câmaras municipais que são abertas à população, nós temos hoje o portal da transparência, hoje é fácil você contactar um representante nas esferas federal, estadual e municipal. Você tem como poder formatar, dialogar, questionar, apresentar, provocar, ou seja, nós temos uma oportunidade muito grande de pluralismo e muitas vezes não é usado. Esse tema eu vou deixar para o próximo intervalo, que a gente vai continuar conversando com o nosso convidado de hoje, que é o Tarcísio de Andrade, ele é presidente do Centro dos Estudantes aqui de Santos. Falar da falta de participação dos estudantes nessas discussões nos municípios e também vou falar o que o estudante pode contar hoje com o Centro dos Estudantes, ou, em outras palavras, o que o SES oferece aos estudantes. Tudo isso depois do intervalo, além de perguntas, pelo 3041-6777. Bom dia, Douglas. Bom dia, os telespectadores. Não saia daí que o Hora Geral volta já já.